Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao GEDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Bassanã. Mais uma doutrinária, né? Mês de maio, e hoje nós trazemos nosso irmão Valdir Bonfim, que vai falar conosco sobre um tema do livro Palavra de Vida Eterna, no campo da vida. Para dar início ao nosso trabalho dessa noite, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Peço aos irmãos que, por gentileza, coloquem o celular no silencioso, para mantermos a energia, a harmonia do trabalho, sem interrupções, sem desconcentração. E eu convido o nosso irmão para tomar o posto. E para você, meu irmão, nossas melhores vibrações. Viu? Aí você tem até 8h15, 8h10, 8h15 para a sua fala. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva de sempre. Que os nossos mentores espirituais possam nos intuir, no sentido de que possamos entender a conversação dessa noite. Como sempre falo, não vou trazer nenhuma novidade, visto que todos nós já somos estudantes da doutrina espírita. Na verdade, o que nós trazemos aqui hoje são pontos para a nossa reflexão, vivendo como estamos essa era, esse tempo agitado, esse tempo de correria, esse tempo de não termos tempo para nada, simplesmente só temos tempo para observar. Esquecemos um pouco, né, das nossas obrigações. Já sabemos, estamos cansados de saber quem somos, de onde viemos, para onde iremos, né? Agora precisamos lembrar o que é que nós estamos fazendo nessa nossa atual encarnação, o que é que nós buscamos aqui. Temos a consciência do véu do esquecimento, que é necessário, porque senão seria mais difícil a nossa jornada. Mas em contrapartida não podemos esquecer das coisas atuais, dessa nossa encarnação. O que é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? E Emmanuel, nesse texto, traz muitas reflexões para nós. E como eu falei, a proposta de trazer reflexões é para dar um toquezinho na nossa memória, para nós não ficarmos só voltados, né? Quando chegamos na época do São João, a época da Copa, esquecemos das nossas obrigações como espírita, esquecemos das nossas obrigações como espírito reencarnante, buscando a evolução, buscando o crescimento, buscando a nossa melhoria. Palavra de Vida Eterna, capítulo 63, psicografado por Francisco Cândido, através do Espírito Emmanuel. No campo da vida. Entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, Timóteo 1, capítulo 6, versículos 10 a 9. Verdadeira vida, nós sabemos que é a vida espiritual, nós estamos cansados de saber disso. Embora nós, né, em alguns momentos é natural, esquecemos essa questão da vida espiritual e nos voltamos muito para a vida material. Damos muita importância à vida material. Ou, quizá, só damos importância à vida material. Esquecemos que nós verdadeiramente somos espírito. Não somos matéria, somos espírito. Corpo espiritual. Ele começa falando: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento,
Aproveitai a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos engolfórios que tornarão para o quilismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, desposa-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo crédito à negação de si próprio. Querem a paz, guardando-se irritadiços e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobram grande possibilidade de consagração à virtude. É natural que estejamos nós sobre a carga do envenenamento, variados problemas, herdeiros de passados o povo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspirarmos a melhora para amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não se vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-se o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte, recolherás aquelas que te enobrecem. Não comprarás aflições, preocupar-se-ás com o que for justo. Essa última eu vou deixar por último. Então, queridos irmãos, o que é que Emmanuel nos traz aqui? Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitai a palavra de ordem. O que é que ele se refere a aproveitar? O que é que vocês acham que ele fala em aproveitar é a palavra de ordem? O que seria esse aproveitamento? O que é que vocês têm ideia disso aí? O que é que vocês imaginam o que é que ele quer trazer para nós quando ele fala aproveitar? Não perder a oportunidade. Reencarnatório, exatamente. A universitária respondendo a fonte de você, mas é isso, essa oportunidade que nós temos, né? É aproveitar a oportunidade reencarnatória que nós temos, essa bênção que Deus nos dá. Embora eu sempre costumo colocar o seguinte: para nós que temos conhecimento, ou somos estudantes, ou somos simpatizantes da doutrina espírita, se torna um pouco mais fácil nós entendermos isso. Imaginemos nós para aqueles nossos irmãos que são evangélicos, ou de outra qualquer, não vou citar, de outra qualquer doutrina, de outra qualquer religião. Como é que eles analisam isso aí? O aproveitar essa oportunidade. Aproveitar é o momento. Mas eles não sabem disso. Para muitos deles, o que acontece? Nascemos, morremos e por pó voltaremos. É assim que alguns dos nossos irmãos colocam, mas nós já temos a consciência que não é bem assim que a coisa funciona. Que nós temos comprometimentos antes, durante e após as nossas reencarnações, que não começa no, como diz, não começa no berço e não termina no túmulo. Embora, às vezes, somos lentos nessa nossa evolução, mas não cabe a nenhum de nós o julgamento. O julgamento é de Deus, que Ele sabe a capacidade de cada um de nós nesse processo evolutivo. Ele sabe cada um de nós o esforço que nós fazemos, cada um de nós, para as nossas melhoras, para a nossa transformação. Eu costumava dizer que uma amiga minha, ela dizia que ela não era espírita, tá? Porque ela não se considerava perfeita e tem um grande conhecimento da doutrina espírita. Mas ser espírita não é sinônimo de perfeição. Ser espírita é você buscar um dos pontos, é buscar a transformação, é buscar você melhorar, é buscar você entender a proposta do Consolador e buscar essa tua melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa é a proposta de transformação, porque na verdade a natureza não dá saltos. Nós temos que paulatinamente. O nome do senhor? É Lísio, não consigo gravar, mas sou muito novo. É nisso tem um passo, né? De repente, por ser maior que eu, um passo mais longo do que eu, então ele vai alcançar, provavelmente, ele vai alcançar, falando isso, né? Espiritualmente, ele pode alcançar o patamar evolutivo mais rápido do que eu, do que a senhora, do que... mas todos nós é que nós aprendemos, criados simples e ignorantes, condenados à perfeição. Mas nós temos que perseverar nisso aí, nós temos que aproveitar a oportunidade que nos dá.
É essa grande oportunidade que dá para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É o que ele diz. Se encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, ou seja, para nos aperfeiçoarmos, temos que aproveitarmos. Senão, vamos passar batido. E o trem passa e nós ficamos para trás. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornarão para o utilizmo da treva. A natureza que ele refere-se a Deus. Como que a natureza funciona? Como que são as coisas da natureza? Como se processa aquele do exemplo do pão. O pão que nós, muitos adoram, outros são proibidos, não podem, mas eu adoro, que nós consumimos no dia a dia. Qual é o processo do pão? Nós chegamos lá, o pão está tudo prontinho, fritinho, mas toda essa caminhada, como ele fala, o exemplo da natureza, veio plantio do trigo, cuidado do trigo, colheita do trigo, moeda do trigo, e aí tem uns processos que eu não sou padeiro, mas eu acho aí que aí vai por a farinha, e depois vai para o forno. Então todo um processo longo que a própria natureza tem. É longo, não é fácil, não é rápido, não é mágica, é todo um processo. E tantos outros exemplos da natureza traz para nós. A largata e a borboleta. É um processo de desenvolvimento, é um processo de evolução. A largata, o casulo, a borboleta voa, depois volta. Então é sempre uma transformação. Esse exemplo que ele dá da natureza, onde ele quer dizer que tudo é passo a passo, nada é salto. Tudo, a construção de um edifício, a construção de uma cadeira, a construção daquelas coisas que as senhoras falam de crochê, aquelas coisas que são miudinhas para se tornar uma toalha grandona, tudo é passo a passo, tudo são oportunidades. Ele quer dizer que tudo é lento. Aqui, isso aqui, para chegar aqui, quem fez, eu não sei, foi a trabalhadora que fez, mas isso aqui levou algum tempo para ser construído. É passo a passo. É o exemplo que ele dá do plano da natureza. Então nada dá saltos. E se dá saltos, não vai ser, vamos assim dizer, perfeito. Tem que ser ótimo. Devagar, mas sempre, A pressa é inimiga da perfeição. Ninguém se transforma da noite para o dia. A transformação é longa, mas é necessária para a nossa evolução. É necessária para o nosso aperfeiçoamento. É necessária para que nós aproveitemos essa oportunidade reencarnatória. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza. Quando ele se refere aqui ao lar, costumou me dizer, que a nossa casa é a nossa construção material. Não é isso que nós falamos? Aqui é a construção material. As energias, as pessoas que aqui estão, é a construção, é a formação, é a energia espiritual. Então, quando ele fala que a casa, vou tentar ler esse nome, a casa, o clima reconfortante do lar, é produto da limpeza constante. Mas aqui não está só se referindo ao lar, à matéria, à casa. Ele está se referindo também aos nossos pensamentos, o nosso interior, onde reside o nosso espírito, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Então é um constante processo de limpeza, de higienização, de bons pensamentos. Nós aprendemos, são pensamentos, palavras e obras, que nós temos que estar sempre focados para o alto, como diria assim, com boas vibrações, com coisas positivas, com aquilo que nos faz crescer, com aquilo que nos enobrece, com aquilo que nos leva e nos aproxima para o ensinamento do Cristo, com aquilo que Deus quer de nós, com aquela proposta que nós assumimos quando reencarnamos. Porque o que nós aqui somos hoje foi o comprometimento que nós tivemos no plano espiritual, no plano superior, no nosso processo reencarnatório. Nenhum de nós que aqui se encontra está por acaso. Nenhum de nós que aqui se encontra está passando por determinadas situações que não estavam previstas na nossa reencarnação. O grande esquecimento faz com que nós esqueçamos, mas nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar firme e forte na nossa caminhada evolutiva, porque é isso que ele fala, no campo da vida. O campo da vida é arar, o campo da vida é lutar. Quando os jogadores entram no campo de futebol, a proposta deles é o quê?
disputar. Mas disputar para quê? A proposta é vencer. Assim somos nós no campo da vida. Nós entramos nesse campo de batalha, para assim dizer, o campo de futebol, o campo da vida, para vencermos. Para vencer as nossas imperfeições, para vencer as nossas dificuldades, para vencer os pseudos inimigos, que na verdade não são inimigos, são cobradores, que nós somos devedores deles. Então esse campo que nós entramos da vida é para competirmos no bom sentido, é para lutarmos, é para batalharmos, é para vencermos as nossas dificuldades, provas e expiações. Para isso que nós encarnamos. Essa é a proposta, esse é o campo da vida, é um campo de luta, de dificuldade. Ninguém aqui, como eu costumo dizer, ninguém dá plano de braçada. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossos problemas e teremos sempre. Nós somos capazes de vencer. E a proposta é essa. A proposta é que, porque nós assumimos esse compromisso. Deus não dá um fardo mais pesado do que aquele que nós possamos carregar. Não pode ter certeza disso. As mazelas, as dificuldades virão, e virão, e virão. Porque estamos no mundo de provas e expiações. Essa é a grande diferença. Porque quando nós adentramos na doutrina espírita, nós entramos para conhecer o Consolador. E aí vemos as dificuldades. Aí vemos verdadeiramente quem somos, que não somos bonzinhos, não. Estamos no mundo de provas e expiações, porque aqui merecemos estar. Aprendemos também que os espíritos estavam no mundo necessário para a sua evolução. E se nós estamos passando por sofrimento, se nós estamos passando por isso aqui, claro, senhor Alinho, o nome da senhora? Juscelia. Juscelene. É verdade, Juscelene. Ela sabe das propostas, né? Ela sabe tudo que tem que fazer, ou por fazer, e por que fazer. Que ninguém passa porque não merece. Quando nós acreditamos e temos essa certeza que Deus é bom, justo e é Pai, Ele não vai querer nada que seja ruim para nós. As consequências são nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala lá. As aflições da vida presente e a aflição da vida pretérita. Quem fomos nós em vidas passadas? Porque quando nós entramos na doutrina espírita, nós passamos a ter essa certeza de que nós tivemos uma vida anterior. E nessa vida anterior não fomos coisas boas, não. Todos sabem disso, né? Alguém tem dúvida? Porque se nós tivéssemos dúvida, Deus não seria bom e justo, não nos colocaria aqui. Todos nós sabemos que Deus não é bom e justo, nós não acreditamos nisso. Ou temos dúvida? Ainda temos dúvida? Não podemos ter uma dúvida sobre o que temos que fazer é nos melhorar. Entendermos que estamos aqui para passar por provas e expiações, porque é esse mundo. E acelerarmos o nosso processo evolutivo, acelerarmos as nossas atitudes, melhorar os nossos comportamentos, melhorar a relação com os nossos irmãos, principalmente com aqueles que estão dentro das nossas casas. Porque as dificuldades maiores estão dentro dos nossos lares. Não estão nas ruas. Existem pessoas hoje que se afastam, que estão se afastando das pessoas, do ser humano, porque diz que pagou a gente. Não quer relacionamento com a gente. Mas a proposta é essa. Porque seria muito fácil, né? Nós nos afastarmos, ser ermitões e vivermos lá na ilha sem ter os embates. Os embates são necessários. Eu costumo, assim como Cunha, andar de carro, né? E a gente anda vai se tornando velhinho, começa a andar um pouco mais de carro porque é cansado, né? Mas aí quando você abdica de sair de carro e você se arrisca, vamos assim dizer, a ir para as ruas e pega o metrô, um ônibus, você passa por situações terríveis. Que você se bate com pessoas, do cobrador motorista ao passageiro que está ali, do jovem que senta ali no teu lugar, daquele que te empurra no metrô para passar na tua frente, independente da situação que você esteja. Mas isso é necessário, porque nós não vamos ficar numa redoma, achando que estamos num mundo ditosos, nem mundo celeste. Estamos num mundo de provas e expiações, onde temos que bater de frente com a dificuldade e sermos fortes para suportá-las. Sermos fortes para lutar contra, pedindo forças a Deus, porque foi esse o nosso compromisso. E Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, né? O Pai nos deu essa oportunidade, porque nós somos capazes. Não existe um fardo mais pesado do que cada um de nós possamos carregar. E nós temos que estar cientes disso. Nós temos que estar fortalecidos disso, para que possamos caminhar, para que possamos vencer, para que possamos voltar para o plano espiritual ciente de que pelo menos nos esforçamos.
E quando nós nos esforçamos, já é. Isso não quer dizer que nós vamos nos transformar em anjos. Nós estamos nos esforçando. Transformação moral e combate às más inclinações. Quem tem conhecimento da doutrina sabe o que é isso. Essa é a proposta. Transformação moral. E nós vimos como se fala em moralidade, como é que nós estamos, né? Hoje aqui tem uma parte que vai falar com relação a essa questão de quando nós nos sintonizamos. Nós ouvimos um absurdo. Um desembargador envolvido em falcatrua, um desembargador. Aí quando nós falamos em evolução espiritual e evolução moral, evolução intelectual e evolução moral. A internet, os celulares, a IA, né? Está nos dando uma gama muito grande de informações para o nosso crescimento intelectual. Mas o que está ocorrendo é o seguinte, queridos irmãos, a questão moral está cada vez mais defasada. A questão moral está cada vez mais no lixo. Ninguém está mais se preocupando com a moralidade. Ninguém não, né? Seria muito pesado, né? Como eu diria, não estão dando valor devido à moralidade. Não estão dando valor devido àquilo que é o respeito para com o outro. O que é a humanidade. O que é aquilo que Deus quer. A proposta do Consolador. Que o Consolador prometido veio para nos orientar, não passar a cabeça. Todos eles, claro, responderão pelos seus crimes. Nós vemos aí feminicídio todos os dias, né? Todos os dias. Né? Quem assiste, até quem não assiste, às vezes sem querer, eu passei uma semana aproximadamente sem ouvir o noticiário, eu estava preparando o trabalho e sem ouvir nada. Eu costumo ouvir às 6 horas, às 18 horas, Ave Maria. Aí passei uma semana, 5 dias. No dia que eu liguei o rádio, senhor, a primeira notícia que eu vi, quando eu liguei o rádio, mais um feminicídio. Caramba, não é possível. Né? Você passa o tempo todo tentando fugir dessas imagens. Claro, vamos assim dizer, faz parte do mundo de provas, faz parte do comprometimento de alguns espíritos. Mas nós estamos vendo que nós precisamos alinhar, precisamos orar muito pela humanidade. Precisamos orar muito pelos nossos irmãos. Precisamos orar pelos nossos entes queridos que estão na rua. Não sei se vocês viram também. São coisas mais que a gente não quer citar, mas se torna obrigado. No sábado passado, vocês viram no noticiário, a filha de uma menina de 20 anos, filha de desembargadores de um outro país, não lembro agora, chegou no Rio de Janeiro no sábado, com 20 anos. Ela vinha para subir um carro numa multinacional no Rio, foi atropelado e morreu. Talvez fatalidade, né? Não sabemos qual foram as razões, né? Deus sabe de tudo das coisas. Não sabemos o estado do motorista como aconteceu. Mas essas coisas estão acontecendo com muita frequência. Então nós temos que estar vigilantes, orando e buscando sempre a crença de Deus para nós e para os nossos irmãos. Principalmente aqueles que estão no nosso lar, aonde é necessário, aonde é o laboratório de espíritos devedores, aonde nós temos as nossas dificuldades maiores. Acredito que todos nós temos face em família perfeita, mas nós sabemos que não tem. É necessário que tenha essas conquistas para que nós saibamos, né, como conduzir melhor a nossa evolução, saibamos como lidar com as situações dentro dos nossos lares, para que tenhamos força e capacidade, e discernimento e sabedoria para conduzir também nas ruas, quando se batemos com o companheiro de ônibus, ou quando batemos com o patrão, ou quando batemos com o funcionário, que às vezes somos patrões, temos funcionários terríveis, às vezes somos empregados, temos patrões terríveis, mas nós sabemos que isso é necessário. Nós sabemos que a escolha é nossa, porque se hoje nós somos patrões, quiçá ontem não fomos empregados. Se hoje somos empregados, quiçá ontem não fomos patrões rigorosos, ridículos, prepotentes. Quiçá ainda somos prepotentes hoje, né? Porque nós ainda não somos santinhos. Então é isso. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante, tanto material quanto a questão nossa, mental e espiritual. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. O que é o inútil? O inútil é justamente isso.
Os nossos pensamentos negativos, aquela coisa de que não vai dar certo, aquela coisa de eu acho, aquela coisa de não consigo, isso é o inútil do nosso pensamento. E se nós queremos avançar ao encontro do melhor, o melhor de um modo geral, não é só o melhor material, é o melhor também espiritual. Temos que explorar das nossas mentes esses nossos pensamentos que não faz sentido, contrário aos ensinamentos de Cristo, e nos focarmos dentro daquilo que é o ensinamento e a necessidade cristã. E é nosso aprendizado, é o que nós vimos buscar quando nós adentramos a doutrina espírita, diferenciada das outras, onde nos aponta o dedo, coloca o dedo na ferida, onde não é aquela que o senta levanta com todo respeito à Igreja Católica, mas não é, ela vai dizer seus erros, vai dizer onde você está errado, vai dizer também para você. Você tem teu livre-arbítrio, mas, porém, todavia, contudo, lei de causa e efeito, ação e reação, semeador e colheita, como quisermos escolher, que nós vamos plantar e vamos colher. Já vamos ter essa consciência. E vamos ficar achando que morreu, acabou. Não. Os compromissos continuam. E como continuam? Morreu, descansou. Não, vai trabalhar. E vai ter que resgatar. E vai ter que trabalhar. Quem viu, todos aqui viram André Luiz, nosso lá? Então é um grande exemplo, né? Agora não é para nós termos, porque às vezes a gente não lê os livros, espírita achamos que é ficção, né? Parece um pouco de ficção, né? Mas nós temos que ficar na Nossa, lá parece que é todo ficção. Parece, né, meu irmão? Meu irmão, não pense não. A coisa é a velha, é séria, tá? É sério, é exemplo. É nos chamando a atenção. É nos dando um sacoeiro. Embora às vezes nós esquecemos, não somos perfeitos. Aí costumamos dizer, ainda não estou nesse patamar evolutivo, né? Nós temos que chegar lá. Passos longos, mas não podemos demorar muito, né? Isso vai lembrar a situação, quando a gente fala em feminicídio, né? Vai lembrar aquela cena, né? De André Luiz com a esposa, quando ele retorna ao lar, né? Vocês lembram bem, né? E que vê a esposa com um novo companheiro, né? A reação dele. Depois de ter passado por todo aquele processo de evolução, onde já se esperava que ele estaria assim, como de bem light, bem leve, né? Sem ter ciúme, sem nada disso, mas não. Ver o que é que acontece. É isso que acontece também com nós, seres encarnados. Porque os homens acham que as mulheres são propriedade. Não só os homens em relação com a mulher. Mulher e homem também acham que são propriedade. E não vê, que não é bem assim. São compromissos. E que ninguém foi criado para ser dono de ninguém. Ninguém. Só que tem direito a dono é Deus, dono da nossa vida. O resto não. Então nós temos que estar orando por esses nossos irmãos, porque eles também precisam de orações. Eles precisam ser orientados, porque nós aprendemos no tempo que quem precisa de médico são os doentes, e os doentes são eles. Aquelas que partiram, vítimas de feminicídio, está cumprindo a sua pena. Agora, aqueles que ficaram também ainda terão que responder com muito sofrimento. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo peito à negação de si próprio. É complicado. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação. Vivendo um mundo de muita inquietação, muita agitação, muita correria, muito vamos que vamos, porque ele está passando rápido. Ontem foi virada do ano, já estamos chegando no som do ano, daqui a pouco termina o ano. E uma inquietação terrível. Nós vemos nas ruas, nós vemos nos comentários, que ter a gente tem que comentar. As atitudes, as disputas no trânsito, eles buscam, querem tranquilidade. Mas como é que nós vamos conseguir tranquilidade com a inquietação? Como é que nós conseguimos associar essas duas coisas? Ou você tem tranquilidade, ou você está inquieto, ou você está inquieto, ou você tem tranquilidade. Você não consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que estar tranquilo, sem inquietação, na tua paz, na tua oração, vibrando positivo. Para quê? Para que o pleito da negação de si próprio. O que quer dizer o pleito da negação de si próprio? Esquecermos de nós. Diz que a verdadeira caridade começa quando nós esquecemos de nós, vamos fazer para os outros. A verdadeira caridade começa que você tira aquilo que vai te fazer falta.
e dá para o outro. Porque o que dá que nos sobra é caridade, né? Mas não é verdadeira caridade. Quando você tira o que te falta e dá, é a verdadeira caridade. Então, quando você se desprende de você, a verdadeira caridade é quando você se doa e não você doa. Quando você se doa, porque você não está dando material, você está dando de si, você está dando de você. Você propõe a visitar alguém no hospital, porque às vezes nós colocamos que, poxa, eu queria fazer, mas eu não tenho condições de fazer. Mas nós podemos fazer tanto sem ter dinheiro. Quando nós levamos o pensamento a Deus e fazemos uma oração para um irmão, em qualquer situação que ele esteja, nós estamos fazendo uma grande caridade. Nós estamos no dólar, não estamos dando. Volto a lembrar André Luiz, quando ele reclama que ele estava lá e ninguém orava por ele. Por que ele não tem orações para ele? Porque foi uma pessoa que não foi petista, ele era meio arredio, não era bom para com a família, né? Tinha aquelas saídas dele. Então tudo isso é comprometimento que ele tinha. Então não tinha que orar para ele. Mas nós, como nós podemos chegar e levantar o pensamento, fazer uma oração para alguém, dar um abraço, um aperto de mão, tudo isso é doação, caridade. Caridade não material, caridade espiritual, caridade verdadeira, caridade divina. Então, quando ele fala aqui, que o preto, rendendo-se o preto à negação de si próprio, é isso. Esquecer de nós mesmos, é nós estamos aqui, tem um amigo que está no hospital, eu não vou deixar tudo que eu tenho para aqui, eu vou visitar esse amigo, fazer uma visita. E aquela visita você está levando energias positivas, você está levando teus frutos, você está ministrando paz com o teu pensamento positivo, você está ajudando, você está desprendendo de você mesmo, você está esquecendo os teus compromissos, está desprendendo de você para ir ao encontro do outro. Nós vemos que hoje existe algumas, eu tenho um caso, tem muitos casos, são muitos casos, de pessoas que são abandonadas dentro do próprio. A gente fala às vezes de idosos que são abandonados em abrigos, em asilos, né? Mas tem alguns que são abandonados dentro dos próprios lares. Eu estou perto da nossa casa, dois senhores, um chegou até a desencarnar. Ele tinha aproximadamente 80 anos, morava sozinho. Separou da mulher, os filhos tocaram a vida e ele ficou morando só. E um belo dia desse, o filho todo dia ligava para ele pela manhã, ele ligou pela manhã, não conseguiu falar com ele. Ligou de novo, não conseguiu falar. Chegou lá e já estava praticamente desencarnado, praticamente morto, né? Por quê? Porque ele vivia sozinho. Tem um outro que também está vivendo o mesmo drama, doido para sair da casa, doido para morar com os próximos filhos, mas os filhos e a mulher não querem perto de jeito nenhum. Não é que ele seja coisa ruim, né? Mas é porque tem os seus comprometimentos, não eu quero dizer, mas ele está abandonado. Corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro. Vinha ter um desencarne porque ele é o seu forte, mora numa casa no andar superior, não tem muita amizade. Então, essas questões das nossas relações familiares, essas questões da nossa relação com o próximo, de buscarmos sermos melhores, para que venha o semeador e colheita, para que venham coisas boas para a gente, para que nós temos alguém, né, mesmo que seja um vizinho, né, que possa nos socorrer na hora de dificuldade, porque todos nós, uns precisam dos outros, uns precisam dos outros. Ninguém vive sozinho, ninguém consegue viver, até tenta-se, até diz que se consegue, mas não consegue. Nós precisamos, e Deus coloca pessoas às vezes próximas a nós. Já tem uma senhora lá, que tem um amigo que diz que o dia que ela morrer, ela vai ficar lá, porque ele não vai se dar o trabalho de carregar, porque eles têm uma rixa muito grande. Mas essas são coisas que nós podemos dizer que, né, se tudo nada é por acaso, é coisa de vida passada. Mas nós temos que ir quebrando essas arestas, nós temos que ir quebrando esse jeito, tentando modificar essas situações. Não só nesses casos de vizinhos, volto a frisar, nos casos das nossas relações pessoais e familiares. E quase todos nós temos um parentezinho que é meio difícil de se lidar, mas ele veio não é por acaso, ele veio para nos testar, ele veio para nos fazermos melhorarmos. Não que ele seja bom, mas nós que temos que nos transformar, porque hoje já crescemos no Espírito.
E se nós conhecemos, quem tem que fazer a diferença somos nós. Nós não temos que esperar que o outro transforme para nos agradar. Nós temos que buscar nos transformar para aceitar o outro do jeito que ele é. Porque se nós ficarmos esperando que todos sejam bonzinhos para conosco, não vamos chegar ao lugar nenhum. Vamos ficar marcando passo. E o que nós precisamos é isso. Ter essa consciência da nossa transformação. Dentro dos nossos lares, dentro do nosso emprego, dentro da nossa escola, em qualquer situação. A transformação é nossa. Aqui mais cuidado, mais será pedido. Deus não conhece a ignorância. E Deus não cobra pela ignorância. Se você não tem o conhecimento, você é aliviado. Você vai ser penalizado. Mas se você tem o conhecimento e você não cumpre aquilo que você buscou, ou que você tem o conhecimento, você será penalizado diferente. Eu costumo dizer que a lei divina é diferente da lei dos homens, né? A lei dos homens é aquele que tem nível superior, fica em cadeias especiais, com todas as mordomias, né? Enquanto aquele que não tem vai fazer. A lei de Deus é diferente, é justa. Aquele que tem conhecimento, você sabe das coisas, você vai ser mais penalizado, porque você tem conhecimento. Agora, aquele coitado ignorante que não sabe ainda, vai ter um atenuante. Então, essa é a proposta. Querem a paz, guardando-se irritadiço e anseio pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal, que não lhes sobra a leve possibilidade de consagração à virtude. Querem a paz, mas estão irritados. Como que é a paz? Como é que vai buscar a paz se a gente está irritado? Além do seu cunho, alguém aqui mais dirige? Alguém mais? Dirige? Pois é. Pois é. E no trânsito, como é que é? Querendo a paz, a tranquilidade, a serenidade. Como é que é essa coisa do trânsito? Que eu digo que é um teste terrível. Que é um teste terrível. Que a gente sai de casa suave, bem leve, quase voltando, entra no carro. Aí quando entra naquele bendito do trânsito e vê os nossos irmãozinhos fazendo aquelas coisas, é buzina, é fechada, é xingamento, né? Tantas coisas mais, a gente busca essa paz, e a gente tem que ter essa paz, porque senão a gente deixa levar por um turbilhão, e a gente vê as coisas que acontecem. Mas muitos assim, mas muitos querem a paz guardando irritadíssimo. Ele quando monta naquele, parece que senta no cavalo alado com a lança para sair furando todo mundo. É difícil, eu digo que é um dos maiores, para mim, é um dos maiores desafios da minha caminhada espírita, porque eu oro, faço de tudo para que o cara que me fecha, eu não vou atrás de fecha ele também, mas eu oro, porque eu não sou perfeito ainda, tá? Mas eu busco esse equilíbrio, e é o que nós temos que buscar. Não é só no trânsito, não, em todas as situações das nossas vidas, que a gente quer a paz, mas a paz tem que começar dentro de nós. A paz do mundo começa em nós. Se nós não tivermos essa paz, nós não vamos poder buscar a paz do mundo. Nós não vamos levar a paz do mundo. O Cristo, eu te dou a minha paz, diz o Cristo, né? Então nós temos que ter essa paz, nós temos que ter essa tranquilidade. Nós temos que, às vezes, nos colocarmos na condição de bobos, de besta. Sei lá que conotação seja, mas nós temos a consciência de que nós estamos buscando fazer aquilo que é melhor para a nossa evolução. E nessa condição, a gente dá exemplo para os outros. Hoje eu estava fazendo um atendimento com a menina do banco, estava com a dúvida de um valor que veio cobrado. Não é que eu seja bonzinho não, tá? É só uma questão de exemplo. Quase que falta paciência também. E aí eu falei para ela, poxa, é complicado entender isso. Complicado ou não, você que não está entendendo. Eu digo, então desculpe, minha amiga, vamos dar o termo. Não é complicado. Valdir não está entendendo. Você poderia explicar de novo? Porque eu não estou entendendo. Mas ela deu assim, pode ser assim? Ela falou, tá bem, vou explicar de novo. Mas você notava, você não vê, mas você percebe o tom de voz. E que ela estava bem irritadiça. Eu não sei se ela estava com algum problema, daí é o problema dela. Não me cabe também entrar na sintonia dela, como diz uma amiga minha. Não me cabe entrar na mesma faixa, porque senão não ia resolver o meu problema, porque eu queria resolver o meu problema. Não queria criar um problema com ela.
Então, como ele diz aqui, né? Querem a paz, guardando o recadiço. E anseiam pela segurança do bem, afirmando ele mesmo, tão endividados com o mal, que ele não lhes sobra possibilidade de consagração à virtude. Ele se acha tão carregado de coisas negativas que não se acha capaz de mudar aquela sintonia dele. Quando nós podemos, é só nós querermos, nós buscarmos, nós nos esforçarmos, nós trabalharmos para essa verificação. É natural que estejamos nós sob a carga velhacados, ou seja, velhos problemas, herdeiros do passado, culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar contra as nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspirarmos o melhor para amanhã, é forçoso sermos melhores hoje. É natural que estejamos com velhos problemas, porque somos espíritos eternos, somos espíritos reencarnados, somos espíritos que viemos para resgatar esses nossos velhos problemas. Mas nós temos que ter força, como já falamos disso, para que possamos suportar as dificuldades e ter sabedoria, fé, esperança, paciência, para conseguirmos superar todas as nossas dificuldades. Porque se aspiramos o melhor para amanhã, essa é aquela velha proposta, hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa é a proposta. Mesmo que seja paulatinamente, mas que nos esforcemos. Transformação moral e combate às velhas inclinações. A doutrina espírita é simples e objetiva. É tão simples as coisas. É tão fácil as coisas. Às vezes nós que complicamos, nós que dificultamos, é o que a menina falou. Não é complicado não, só que não está entendendo. É nós que não entendemos. Mas é fácil. Seguir os exemplos do Cristo é fácil. É tão simples. É que nós somos egoístas e vaidosos. Somos apegados às coisas materiais. Somos contrários a tudo aquilo que não que seja difícil. Mas nos apegamos ao material. Nos apegamos às questões pessoais, né? Como eu falei, de relação, que tem que ser meu, se não for meu não vai ser de ninguém, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E nós bem sabemos, temos consciência que nada é nosso, tudo é empréstimo. Também sabemos que não vamos levar nada disso aqui, mas ainda brigamos, ainda discutimos, ainda fomos atrás de questões bobas, né? Tem um músico que diz que eu queria ter... Eu esqueci agora a música que eu queria ter complicado menos, aproveitado menos, trabalhado menos, não fazer questão de coisas pequenas, né? Mas quantas coisas pequenas a gente faz questão, né? Imagina. Exatamente. Imagine você, como é o nome, senhorita? A senhorita, como é o seu nome? Juliana, né? Juliana tem aquele batom caríssimo da Boticária e alguém lá pega o batom dela e destrói. Juliana, não? Ô, Glória, tá de parabéns, Juliana. Não vou militar? Tá. Eu pensei que era o contrário. Não, vou militar. Aquele perfume caríssimo que alguém pega a netinha, a filha, o cara no chão quebrou, que desespero, né? Mas somos assim ainda. O carro que de repente leva uma trombada e nós parecemos que o mundo se acabou, né? E aí eu imagino que é esse mesmo que quando um está no carro parece que está no cavalo lá com uma lança. Meu Deus do céu, meu carro, eu tenho pena não, né? Nós não devemos ter pena. Eu tenho preocupação com ele, porque ele é muito apegado às coisas materiais, mas muito apegado às coisas materiais. E não acredita na doutrina espírita, não acredita em reencarnação, não acredita que podemos, que tudo aquilo que está fazendo aqui, e ele tem um histórico meio. Mas é isso. Então nós temos que nos desapegar dessas coisas. Nos desapegarmos, está lá, né, no Evangelho, perda dos entes queridos, né? Difícil para caramba para nós podermos dizer que nós desapegamos dos entes queridos, né? Quem tem um netinho, né? Quem tem um filho, quem tem... Mas é a lei. É a lei. Que nós não podemos estar apegados. A doutrina do Espírito Consolador vem para nos ensinar isso, para nos prepararmos, embora nós nunca vamos estar preparados. Mas ela vem para nos preparar, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos dizer que a vida continua, embora seja difícil.
Embora a Juliana não vai ver os amigos, Juliana não vai ver os entes queridos, mas temos um caminho. Temos esse caminho. Vamos lá, né? Por isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando o ensinamento. O que é que ele quer dizer com isso? Muitos de nós fazemos trabalho em grupo, né? O grupo para isso, o grupo para aquilo, o grupo para... Mas aquele grupo como Cunha sai para fazer a distribuição dos alimentos, mas esse trabalho é uma espécie de como assim diria, um estágio, para que nós também possamos fazer sozinhos, não ficar só dependendo quando saímos com Cunha. É um aprendizado. O que é que ele faz? Isso aqui eu vou aprender e eu vou fazer lá. Mesmo que eu não faça um grupo mais individualizado, são aprendizados. São coisas que nós temos que buscar e levar para os outros que precisam. Então, às vezes, nós ficamos presos. Como diz assim, tem uma pessoa que está hospitalizada. Vamos lá? Vamos fazer um grupo para lá? Não precisa grupo para visitar o irmão. Mas sozinho. Você não precisa estar esperando que o outro possa ir. Você não precisa estar esperando um grupo para fazer uma doação, fazer uma caridade. Vai sozinho. Faça a tua parte. Não sintonizais a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobrecem. Vamos aqui rapidamente. O que é a antena do coração? Os nossos sentimentos. Porque às vezes nós ficamos presos às mensagens que não tem nada a ver. As mensagens do dia a dia de hoje, de maldade, de crueldade, estamos apegados às coisas negativas. Vamos nos sintonizar com as coisas positivas, com aquelas noticiárias que nós vimos que o pessoal fez um salvamento, o pessoal fez um parto, o pessoal salvou. Por isso, vamos nos focar a antena do nosso coração para essas coisas positivas e deixemos de lado as coisas negativas que, na verdade, é a maioria, porque estamos num mundo de prova e expiação, onde prevalece o mal, infelizmente. Preocupar-se com aquilo que for justo, não compararás aflições, não ficar buscando comprar aflições, buscar coisas que nos causem transtorno, coisas que nos causem derrota. O caso de ver determinado noticiário, porque nos aflige. A gente vê determinadas situações e que a gente quer dar a solução, é o caso do feminicídios. A gente quer, qual a solução que nós poderíamos dar? Mas não temos solução. É a justiça que vem para isso. Então isso nos aflige, porque nós estamos vendo coisas muito drásticas, muito tristes, muito fora daquele contexto divino. Então nos traz aflição. Então o que nós temos que fazer? Temos que evitar determinados tipos de coisa, desde quando não estejamos preparados. Claro, não vamos ficar alienados aos noticiários, mas tentar amenizar essas questões que nos traz determinadas situações de aflições. Preocupar-se com o que for justo. E para encerrar, não te esqueças, isso que eu falei, isso aí é para ver por último. Não te esqueça, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Atributos de todos a vida, né? Deus a vida para todos, mas cada um vai viver da maneira que achar melhor. Mas o importante, o melhor, seria que nós vivêssemos o caminho dos que dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Porque verdadeiramente a vida real é a nossa vida espiritual. Essa aqui é só uma passagem, é um tempo, é um sopro. E logo, logo vamos estar voltando para o plano espiritual. E que possamos voltar melhores, que possamos voltar fortalecidos, que possamos voltar na certeza de cumprirmos os nossos deveres. Muita paz, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos fortaleça hoje e sempre. Só uma palavra para você, meu irmão, gratidão. Que Jesus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando sempre a generosidade de estar nas casas, levando a palavra de Jesus, o Evangelho, né, do Consolador, para continuarmos interiorizando esses ensinamentos, para um dia praticá-los na sua inteireza. Né? Com certeza é a proposta, né? Gratidão, viu, meu irmão? Então, com essa fala bastante reflexiva, né? Esse texto de
de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que nós possamos levar para os nossos lares essa reflexão, mais uma reflexão. Nós vamos encerrar. Hoje nós vamos, excepcionalmente, trabalharmos com o passe coletivo. Não vamos ter o passe individual. Então, após a prece de agradecimento, ou melhor, durante a prece de agradecimento, e equivoquei, peço desculpas, os médios passistas vão se posicionar e vão dirigir suas energias, né, com as da espiritualidade superior que já estão presentes, para o passe coletivo. E nesse momento, para a prece de agradecimento final, eu convido o meu irmão Valdir Bonfim para proferir essa prece de agradecimento. Convida também os passistas. Os passistas se posicionam. Caminho um pouco para frente. Eu vou ficar aqui, você fica aí junto. Vira para lá, vira para frente. Juliana já está no final. Agora é melhor eu ficar atrás de volta. O Valdo precisa receber. Mas olha, passa para frente. Não, a Juliana pode ficar aí. Aí você, Júlio, fica ali, ó. Onde tem a portinha. Tem que ser tem que colocar aí, porque eu estou aqui, ó. Todo mundo vai fazer um feixe de energia. Pode começar. Deus de infinita bondade e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais em torno da casa, agradecido estamos pela oportunidade a que podemos estar, que podemos vibrar, que podemos estar na prece e na presença do Mestre Jesus, do corpo cosmífico, quando houvesse duas pessoas em comum municipal e presente. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos dá, por todos que colocam nossos caminhos. Rogamos agora, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos arquivos, nas ruas, por aqueles nossos irmãos que se encontram abandonados nos teu lar, pelas famílias em desalinhos, pelos filhos rebeldes, por todos aqueles que precisam da tua oração e do fortalecimento, Pai. Fortalece a nossa caminhada. Fortalece, Senhor, para que possamos cumprir os nossos objetivos e levar o teu evangelho a todos os nossos irmãos. Fortalece, Pai, esta casa de oração, que foi fortalecida, levando os ensinamentos a todos aqueles que necessitam. Assim, Senhor, agradecido por tudo e por todos, com o teu Pai nosso, darão por encerrados os nossos trabalhos nessa noite, assim dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso divino nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão, alimento do corpo e do Espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e velhas tentações. E livra-nos do Pai, e tudo que for de nós, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que a tua paz e a tua luz, que o teu ensinamento, Mestre Jesus, seja constante em nossas vidas. Muita paz para todos. Depois desse momento simbólico, grandioso, que é a oração de agradecimento e encerramento, momento em que os passistas dirigem suas energias juntamente com as energias salutares da espiritualidade, nós queremos encerrar o nosso trabalho de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos conceda uma boa noite.